Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o uso de precatório para pagamento de tributos. Esse é um assunto bem interessante e nós desenvolvemos aí deixamos um horário para ele, porque da mesma forma que nós falamos hoje de manhã com relação às teses tributárias, o precatório ele poderia até estar incluindo dentro dessas teses. Na realidade, como a gente precisa entender um pouquinho melhor o que é precatório, para não cair, vamos dizer assim, na mesmice do mercado, então nós reservamos um horário exclusivo para ele, porque antes de saber se o precatório paga ou não o tributo e qual é a forma que a gente se utilizaria para fazer isso, a gente, como eu falei, precisaria entender o que é o precatório, quais as suas características e o que a lei traz com relação à questão do precatório em si. Então, como a gente escreve ali, né, a liquidação de débitos fiscais por meio de precatório é uma das maneiras mais eficazes atualmente encontrada pelas empresas para a solução de um passivo existente, ou ainda para a redução da sua carga tributária. Na realidade, o uso do precatório ele tem inúmeras previsões legais, só que a gente sempre esbarra na questão do fisco ser uma fonte arrecadadora e nunca pagadora. Então, ela não tem intenção nenhuma de reduzir a sua arrecadação. Como no setor privado, uma empresa que também não tem o interesse de reduzir o seu faturamento. Isso fica bem claro, porque na época do governo Mário Covas, ele editou um decreto autorizando o pagamento de ICMS vencido com precatórios. Em menos de 2 anos, a arrecadação do Estado caiu 85%. O que acontece? O Estado de São Paulo praticamente quebraria com a manutenção desse tipo de atividade. Então, o que foi feito? Na realidade, o decreto foi cassado posteriormente, já no governo Alckmin. No entanto, em alguns momentos, ele chegou a editar algumas anistias, alguns benefícios esporádicos, dizendo que o precatório pagaria tributos ou ICMS já vencidos. O que aconteceu com isso? Isso, na verdade, se tornou esporádico, mas, da mesma forma, muitos empresários acabaram deixando de recolher o seu ICMS e esperando o vencimento e a vinda de uma anistia. O ano passado, nós fizemos um estudo legislativo aqui no estado de São Paulo. A cada 1 ano e meio sai uma anistia. Só que o uso de precatório dentro dessas anistias, ele cessou em acho que 2005, 2006, salvo engano. Então, de lá para cá, todas as anistias do Estado, elas prevêem o quê? Hoje, por exemplo, nós temos uma em vigência, que é o PEP, que ela prevê aí quase 100% de exclusão de multa e juros para pagamento à vista, ou um outro tipo de redução para parcelamento do débito. Só que a lei traz expressa que o único crédito que se pode usar para pagamento ou para compensação desse débito é o crédito próprio gerado dentro da conta gráfica da empresa. Ou seja, eles já não aceitam mais precatório como esse tipo de pagamento. Então, nesse aspecto, o precatório ele acaba sendo utilizado não como uma moeda pura e simples de pagamento, mas como uma estratégia financeira que a maioria das empresas buscam para pagar o seu débito, o seu passivo constituído de uma maneira reduzida ou ainda para reduzir a sua carga mensal. Vamos passando um pouquinho os slides, Rubens, porque, na verdade, eu não estou só seguindo isso, né? O que são os precatórios? Vamos partir primeiro da origem. O precatório, na verdade, nada mais é do que uma ação ganha contra o Estado. Quando a gente ganha uma ação contra o Estado ele tem o privilégio de não pagar ninguém em dinheiro. Então, o que ele faz? Ele emite um precatório, ou seja, é um cheque predatado que o governo te dá e a gente reza para que ele pague isso, né? Então, na realidade, existe aí uma série de situações e até dispositivos legais prevendo esse procedimento. Esse precatório, por si só, para que ele tenha validade, porque hoje no mercado a gente tem aqui
algumas pessoas que trabalham com crédito, o Fernando, que vende precatório, o pessoal da Radar, que está aqui também, parceiro nosso, também né, negociam e vendem bem precatório, eles sabem bem do que nós estamos falando. Hoje o precatório, tem muita gente, na verdade, que vende ou diz vender precatório no mercado e, na verdade, eles acabam não vendendo aquilo que efetivamente é um precatório. Ou se buscam, ou se encontra um direito creditório, ou uma decisão transitada em julgado, mas que ainda não virou um precatório, não se transformou num precatório. Então, um dos principais requisitos para a gente poder trabalhar com segurança com um precatório é saber se aquilo que está sendo adquirido efetivamente é um precatório ou é um direito creditório ou uma mera expectativa de direito ainda, que pode vir a se tornar um precatório. Até porque, vamos fazer só um parênteses aqui, tem muitos escritórios hoje que trabalham com direito creditório, que preferem até trabalhar com direito creditório em razão de uma previsão da emenda constitucional 62, né, que teve agora há alguns anos, dizendo que todo crédito que for virar precatório, antes do precatório ser emitido, o juiz tem que notificar a fazenda do Estado, no caso, para que ela informe se aquela empresa tem débito em aberto com ela. Por quê? Porque se tiver o débito, antes da emissão do precatório, vai ser compensado o débito existente. Então, ou seja, se a empresa tiver um direito creditório que vá se transformar em precatório, pela previsão legal, antes da emissão do precatório, automaticamente já vai ser compensado o débito que ele tem. A discussão que se traz hoje no Poder Judiciário é que, quando o texto da emenda constitucional, que alterou a Constituição, ela diz que, na realidade, esse crédito e essa previsão é válida para o credor originário. E hoje, no meio jurídico, a gente tem uma discussão muito grande sobre o que seria o credor originário do precatório. Porque, na verdade, o precatório só tem a sua origem no momento da sua emissão. Então, se ele tem a sua origem no momento da sua emissão, o credor originário seria aquele que tem a sua propriedade neste momento. Porém, existe ainda quem defenda, como o caso da Fazenda do Estado, que o credor originário é aquele que deu origem à ação do crédito. Talvez seja até o entendimento mais correto, mas muitas empresas têm tentado trabalhar, e alguns escritórios têm apoiado bastante essa tese, têm tentado trabalhar com direito creditório, tentando aplicar uma interpretação de que esse direito creditório, ao ser adquirido, ele automaticamente fará a compensação do débito antes da emissão do precatório. Obviamente, se o débito não consumir todo o valor do precatório, né? Porque se consumir, não vai ter nem precatório para ser emitido. Então, essa é uma das possibilidades atuais. Acredito que nós não temos ainda uma definição sobre essa interpretação do credor originário. Então, seguindo a mesma linha que nós falamos hoje de manhã, a questão do precatório, para ele ser trabalhando com ele antes da sua emissão como um direito creditório, eu acho que ainda é um pouco temerária. É uma possibilidade, até porque quem trabalha com direito creditório trabalha numa proporção de percentual menor, mas você ainda depende de uma interpretação ou de uma decisão judicial nesse sentido. Mas voltando para os requisitos do precatório, propriamente dito, né, o que acontece? O precatório, ele tem que ter, obviamente, ele tem que estar transitado e julgado, porque senão ele é um direito creditório. Após o trânsito em julgado, ele tem que ter o chamado ofício requisitório, né, que é o que a gente fala, que esse ofício requisitório normalmente é emitido pelo presidente do tribunal do juízo de origem do precatório, e é um ofício requisitando a fazenda pública para que ela coloque no orçamento ou na previsão orçamentária a emissão daquele precatório gerado no processo tal. Bom, o que acontece? Esse precatório, ele tem que ter também uma data de previsão de vencimento. Essa data de previsão de vencimento, ela se dá de acordo com a data da expedição do ofício. Então, ou seja, se esse ofício for expedido até o dia 30 de julho deste ano, ele vai vencer no ano subsequente.
Ou seja, como ela também não dá mês nem data, ele vai vencer em 31 de dezembro de 2013. Se ele for expedido a partir de 1º de agosto desse ano, ele vai vencer somente em 2014, ou seja, ele vai ter 2 anos para previsão orçamentária. Então, nesse aspecto, o precatório que paga o tributo de acordo com a previsão legal, ele tem que estar orçamentado, vencido e não pago. Tá? Somente a partir daí é que esse precatório pode ter os requisitos legais exigidos para que ele possa ser utilizado. Hoje, a forma de utilização, ela também ela é um pouco variável. Ela tem a questão da compensação, que é prevista nos artigos da própria Constituição, que foram alterados pela emenda constitucional. Ela também tem alguma previsão legal dentro do próprio Código Tributário, e tem legislações específicas da área tributária e algumas resoluções que trazem essa previsão de compensação. Em alguns casos, existe parte da doutrina ou parte da legislação que também fala em pagamento, porque como a própria emenda constitucional fala que o poder liberatório é para quitação dos tributos, então existe uma parte da doutrina dizendo que a formatação do uso ela seria não por compensação, mas por liquidação mesmo, por quitação. Então, isso depende um pouco de como utilizar e como a empresa vai fazer esse uso. O procedimento que nós utilizamos, como eu falei de início, nós normalmente apresentamos isso para a empresa como uma estratégia. Por quê? Porque a Fazenda do Estado ela não tem o interesse de aceitar esse precatório como pagamento. Então, a gente tem que fazer isso de uma maneira um tanto quanto impositiva, usando as medidas legais ou as formas legais que são previsíveis hoje, e, com isso, levar essa questão do pagamento à discussão, chegando até o Poder Judiciário. O benefício do uso do precatório, no entanto, embora ele passe por um procedimento de um planejamento fiscal mesmo, ele passa a ser imediato pela empresa. Por quê? Porque desde que superadas todas as questões de validade do precatório, a empresa tendo interesse em adquiri-lo, ela vai adquirir esse precatório, que passa por toda essa pré-avaliação, que é a questão da consultoria que está fazendo esse trabalho. No caso, o pessoal que está fornecendo também o precatório faz esse trabalho de reconhecimento e validação do precatório com relação a todos os requisitos exigidos na lei. Depois, ele passa a ser adquirido ou transferido através de uma escritura de cessão. Essa escritura de cessão, normalmente, ela é feita por instrumento público, e a empresa, ao adquirir esse precatório, ele vai lançá-lo em sua contabilidade. Aí entra também a questão do que o Edson estava falando. É muito importante a forma de lançamento desse precatório, porque muitas vezes nós já nos deparamos com casos onde a Fazenda do Estado acabou negando o uso do precatório pela forma como ele foi lançado na contabilidade, ou como ele deixou de ser lançado, vamos colocar assim. Mas, independente disso, essa é uma questão importante, a gente saber também como lançar esse precatório na contabilidade. Então, adquirido o precatório e feito o seu lançamento, o que a gente vai fazer? Antes do vencimento do ICMS, nós vamos ingressar com um pedido de pagamento junto à própria Fazenda do Estado, ao posto fiscal de origem da empresa. Então, nós vamos pegar toda a documentação e vamos dar entrada num pedido. Essa documentação, qual seria? Não seria simplesmente a escrituração de transferência. Nós tomamos o cuidado de trabalhar um pouquinho com alguns procedimentos que hoje eles não são previstos, vamos dizer assim, na legislação, mas são alguns cuidados que a gente acaba tomando. Por exemplo, nós já tivemos avaliando decisões onde o juiz informou que o precatório, embora tenha sido transferido, a empresa que o adquiriu não constituiu a fazenda em mora para que esse precatório efetivamente fosse transferido ou fosse reconhecido a sua propriedade. Então, quando ele é adquirido via cessão, o que nós fazemos?
nós acabamos fazendo a habilitação da empresa no processo originário. De posse dessa habilitação, nós fazemos 2 notificações para a Fazenda do Estado. A primeira é para que ela passe a cadastrar no sistema de precatórios dela, como proprietário do precatório, a empresa que o adquiriu. E a segunda é justamente solicitando o pagamento desse precatório já vencido, sob pena de constituição em mora. Então, de posse de todas essas notificações, esses pedidos de a escritura de transferência e mais a habilitação, nós vamos montar um processo e vamos dar entrada nesse processo na Fazenda do Estado, antes do vencimento do ICMS. Caso contrário, o Estado vai poder cobrar com juros e multa em razão do pagamento em atraso. Bom, fazendo esse pleito, o que vai acontecer? A Fazenda do Estado vai ter que se manifestar. Em alguns municípios do interior de São Paulo, nós nos deparamos com alguns postos fiscais que eles exigem alguma, vamos dizer assim, documentação assinada pelo próprio dono da empresa, senão eles nem assinam, eles nem protocolam, eles nem recebem o nosso pedido. Existem outras delegacias que recebem o pedido e em 24 horas eles já negam esse pedido. O que nós temos feito? Atualmente a gente tem dado entrada no pedido e solicitado ainda mais 30 dias para a juntada de documento. Por que isso? Na realidade é porque eu quero ganhar um tempo no processo. Por quê? Porque aqui, quando a gente está falando de precatório, ele pode ser usado em qualquer estado, inclusive em alguns municípios já. A gente tem desenvolvido esse trabalho também com algumas construtoras que têm obras em municípios diversos, e a gente tem usado também precatório para pagar ISS. E o procedimento é praticamente o mesmo, né, e os conceitos também são idênticos. Então, o que a gente tem feito? Nesse caso, aqui no Estado de São Paulo especificamente, a gente pede pelo menos 30 dias para a juntada de documentos. Por quê? Porque eu vou pegar esse processo administrativo que eu dei entrada pedindo o pagamento do meu precatório e eu vou ingressar com uma solicitação administrativa, não é um processo judicial, mas é uma solicitação administrativa junto à presidência do Tribunal de Justiça. Por quê? Porque aqui no Estado de São Paulo nós temos a Lei 11.930, que ela prevê que o presidente do Tribunal de Justiça ele é responsável solidário pelo cumprimento do precatório. Então, ele não é responsável, ou ele não tem responsabilidade nenhuma por fazer, porque esse precatório seja pago, mas ele tem a responsabilidade pelo seu cumprimento. Então, o que nós fazemos? Eu entro com pedido administrativo junto à presidência, para que o presidente do Tribunal de Justiça, com base nessa lei, ele possa, ele oficie ao posto fiscal aonde eu fiz o pedido, informando que o meu precatório já está vencido e possui o poder liberatório. A gente só pede isso. Por quê? Porque se eu pedir para ele oficiar ao posto fiscal, dizendo que o meu precatório paga o meu tributo, eu tenho quase que certeza absoluta que ele não vai fazer isso. Porque, como o Edson falou, nós temos muitas variáveis assim, em torno do universo de uma empresa, e dentre elas as variações legislativas e as variações políticas. E, infelizmente, os nossos tribunais também são muito influenciados por essas variações políticas, e em razão disso, com certeza, nenhum desembargador ou juiz vai me dar uma ordem dizendo que o meu precatório vai pagar o tributo. Mas, por outro lado, eu também tenho uma lei que determina que ele é responsável solidário pelo cumprimento desse precatório. Então, eu somente peço a ele para que ele oficie ao chefe do posto fiscal, informando que o meu precatório tem o poder liberatório. E, pelo menos, a gente tem feito isso e, até agora, nós não tivemos nenhuma negativa. Os nossos resultados foram bastante positivos nesse sentido, porque, normalmente, eles não veem nenhuma complexidade ou nenhuma dificuldade na questão da emissão justamente desse tipo de ofício. Agora, por outro lado, eu passo a ter uma vantagem muito grande, porque se eu tenho uma determinação do presidente do Tribunal de Justiça
que hoje seria o órgão máximo dentro do Estado de São Paulo, ou de qualquer Estado, dizendo que o meu precatório tem o poder liberatório, e se a lei diz que o precatório com poder liberatório ele pode pagar o tributo, qual seria a justificativa do chefe do posto fiscal para dizer que o meu precatório não serve para pagar o tributo? Entendeu? Por que eu falo isso? Porque assim, se ele der uma decisão contrária, em tese, ele está indo contra uma determinação judicial do presidente do Tribunal de Justiça. Hoje, embora não funcione muito bem isso, mas o descumprimento de ordem judicial pode gerar, inclusive, a prisão. Então, o que acontece? Na pior das hipóteses, nós temos um argumento muito forte para discutir com o chefe do posto fiscal. Vamos imaginar que, porque assim, hoje nós temos vários pedidos nesse sentido e a maioria deles estão suspensos. Por quê? Porque, a princípio, os chefes de posto fiscal ou os auditores fiscais estaduais, eles não estão sabendo como lidar com esse tipo de situação. Nós tivemos um caso que o processo foi remetido para a Procuradoria, para que a Procuradoria apresentasse um parecer com relação a isso, já que a questão havia sido debatida ou já havia sido levada à discussão no Judiciário, então, e o que acabou chegando no posto foi um ofício da presidência do Tribunal. O que a Procuradoria fez? A Procuradoria alegou o seguinte, que se havia uma decisão da presidência do Tribunal de Justiça e contra a qual não havia sido apresentado nenhum recurso, essa decisão ela prevaleceria. Então, o entendimento da Procuradoria é que essa decisão deveria prevalecer. Nesse caso, nós conseguimos, na verdade, nós não conseguimos a quitação. Foi até uma situação meio inusitada, onde o posto fiscal, ele apresenta o débito da empresa, porém com uma condição suspensiva. Então a empresa conseguiu a sua certidão, conseguiu os seus procedimentos e o processo está lá, sob uma condição suspensiva. A gente ainda não tem uma decisão definitiva, mas ela está lá. Bom, essa questão do uso da presidência do tribunal como uma forma de fortalecer a nossa tese, até pelo que a gente tem acompanhado, não são muitos escritórios que têm usado. Pelo menos a gente tem explorado bastante essa legislação e com um certo êxito. Porém, o que pode acontecer? Independente dessa questão da legislação ou não, pode ser que o posto fiscal venha a negar o pedido da empresa com relação ao uso do precatório. Isso já é uma prática usual e a maioria dos escritórios que trabalham com isso seguem mais ou menos essa linha. O que vai acontecer? Sendo negada o uso do precatório, né, no pedido administrativo, isso daí, segundo o entendimento do posto fiscal, não cabe recurso sobre esse processo. Porém, nós temos usado também, em alguns casos, quando se chega a esse ponto, nós ingressamos com recurso administrativo e automaticamente a gente entra com mandado de segurança, mas não para reconhecer o pagamento do precatório, mas para reconhecer o meu direito de ampla defesa na esfera administrativa, até para que isso seja encaminhado para o TIT. Porque nós temos hoje algumas decisões no TIT, já do Tribunal de Impostos e Taxas, dizendo que o precatório, desde que constatado o seu poder liberatório, pode pagar o tributo. Na verdade, ele não faz mais nada além do que chover no molhado, porque isso aí a própria lei já previa. Então, o que tem acontecido? A gente tem brigado muito para fazer valer os direitos das empresas, principalmente com relação aos procedimentos administrativos. Mas vamos imaginar ainda que, nesse caso, a empresa também, mesmo levando a discussão para o TIT, ela tenha uma decisão negativa no TIT, ou ela não tenha o êxito nesse trabalho. Ato contínuo, esse débito vai ser inscrito em dívida, né? E com a inscrição em dívida ativa, hoje o Estado é rápido para isso, ele já vai ingressar com uma execução fiscal. Primeiro ato de uma execução fiscal hoje, qual que é? A penhora de bens, que é o terror e o medo de todo empresário. Pô, além de eu não conseguir usar o precatório para pagar minha dívida, eu ainda vou ter que disponibilizar um patrimônio meu para dar como penhora num processo para depois eu discutir se eu pago ou não pago isso.
A grande vantagem nessa questão toda é que a execução fiscal, no caso do precatório, ela se torna uma extensão da discussão administrativa. Por quê? Porque o primeiro ato, como eu falei, de uma execução fiscal é a penhora. E hoje, o uso do precatório como garantia em execuções fiscais já é pacificado. Tanto que tem muitas empresas que adquirem precatório única e exclusivamente para ofertá-los em garantias de execução fiscal. Porque isso já está pacificado no STJ, no STF, no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, tem muitas decisões favoráveis. No Rio de Janeiro, já estão se aceitando assim, de forma bem confortável, até porque no Rio hoje nós temos a lei ainda em vigência para pagamento de tributos vencidos com precatório. Então, o que acontece? Hoje, aqui, então, uma das formas de utilização desse precatório, caso todo o processo administrativo deu errado, o que nós vamos fazer? Nós vamos apresentar o próprio precatório como garantia no processo judicial. Esse precatório sendo dado como garantia e essa questão sendo pacificada, esse precatório vai ser aceito. Sendo aceito em juízo, o que vai acontecer? O empresário ele vai poder discutir essa execução ou essa cobrança durante todo o processo judicial. Aí nós vamos entrar numa outra questão, que é a seguinte: até se a gente chegar nesse processo administrativo, como eu falei, nós temos a oportunidade de fazer toda a discussão, administrativa antes do judicial. Hoje, se você entrar no site do TIT, do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo, ele tem uma estimativa de vida útil de um processo de cobrança de ICMS em torno de 3 anos a 4 anos e meio. Esse é o tempo que dura a discussão ou a tramitação de um processo administrativo segundo o próprio Tribunal de Impostos e Taxas. Então, dentro dessa questão toda, nós estamos falando que até eu ter uma decisão, eu estou levando 3 a 4 anos e meio na esfera administrativa. E se isso deu errado, eu vou levar isso depois a uma discussão judicial. Eu vou levar isso para apresentar isso como penhora. Aí eu dei isso como penhora. Segundo o STJ, esse processo de execução fiscal, ou qualquer processo de execução fiscal no Brasil, tem uma vida mínima de 8 anos. Então, ou seja, eu tenho um lado positivo e um negativo nessa história toda. Eu vou falar para o empresário o seguinte: olha, nós vamos discutir se eu vou pagar ou não vou pagar o seu débito. Só que nós vamos ficar discutindo isso mais ou menos 10 a 12 anos, segundo a previsão ou as estatísticas dos nossos tribunais, tanto administrativo quanto judicial. Num primeiro momento, o empresário vai se desesperar, fala, pô, eu estou pagando uma coisa agora para ter uma certeza daqui 12 anos. Infelizmente, essa é uma realidade. Só que, por outro lado, se a gente estabelecer um planejamento tributário e financeiro junto com esse empresário, o que vai acontecer? Em 12 anos, nós chegamos a fazer uma avaliação, se esse empresário ele pagar 50% entre a compra do precatório e o custo das verbas e honorários que ele vai ter que pagar para o escritório, que vai fazer todo o trabalho para ele vai economizar 50% da carga tributária estadual dele. Essa economia de 50% aplicada no próprio negócio dele como capital de giro, ou como investimento, para ampliação do seu parque industrial, ou como um capital qualquer que ele possa aplicar no próprio negócio, e ele tem uma taxa de retorno em torno de 5%, o que acontece? Em 4 anos e meio, aproximadamente, ele já tem provisionado o saldo que ele praticamente teria que pagar caso ele tenha deixado de cumprir com o uso do precatório. Então, ou seja, a cada 4 anos e meio, ele tem exatamente o período que ele deixou de pagar. Então, provisionado na sua contabilidade só com o rendimento do capital que ele aplicou com o ganho do precatório. Se a gente falar que ele vai ter aí aproximadamente 12 anos para discutir isso e para ter uma resposta, o restante vamos trabalhar com 10, os outros 6 anos que ele tiver de rendimento sobre o capital que ele aplicou no negócio, é lucro para ele. Então, ou seja, se tudo der errado, ele ainda tem financeiramente como arcar com o seu pagamento, desde que ele
ele ingresse com pedido de anistia. Por quê? Porque essa comparação ela é válida apenas para atualização do débito, não para aplicação da multa e dos juros. Mesmo que essa atualização seja feita pela taxa Selic, em 4 anos e meio ele paga todo o valor em aberto. Bom, mas vamos colocar assim. Então, se tudo der errado e ele tiver uma estratégia financeira válida, uma estratégia financeira que ele consiga aplicar o ganho no próprio negócio, ele ainda vai conseguir pagar o débito que ele deixou em aberto e aplicar um valor extra no próprio negócio, além de, em alguns casos, até angariar lucro dentro desse período. Mas não vamos trabalhar com essa hipótese, vamos continuar na linha da execução fiscal. Ele tem uma execução fiscal e essa execução fiscal está em andamento e ele apresentou o precatório. Qual é a vantagem? A partir do momento que nós apresentamos o precatório em juízo, esse precatório ele passa a ter a mesma variação de valor que o débito da empresa. Então, ou seja, a gente não vai incorrer naquele risco de que, olha, eu estou sofrendo uma execução fiscal no valor de 1 milhão. Eu tenho lá uma casa que vale 1,5 milhão, eu estou dando essa casa como garantia. Eu tenho certeza que em 5 anos a sua casa vai ser equivalente a no máximo 30% ou 40% do valor do débito. Ou seja, esse débito vai consumir mais algum patrimônio teu dentro do período de tramitação do processo. Então, o que acontece? A vantagem do precatório passa a ser essa. A correção dele, a atualização dele, a variação que ele vai sofrer de valores, ela passa a ser idêntica à variação da dívida, até pelo princípio da isonomia. Então, de uma certa forma, o precatório ele funciona como garantia também de uma proteção patrimonial, para que o seu patrimônio não seja ele todo consumido numa dívida que a gente nunca sabe se ela vale ou não vale, e tem todas aquelas variações que nós colocamos hoje de manhã com relação à sua discussão, né? Com relação à multa, juros e às vezes até o próprio valor principal. Então, o que acontece nisso? Uma grande vantagem, já que o precatório tem a sua variação nesse sentido, é que, ao final do processo, segundo a previsão legal, qual é o procedimento correto? O procedimento correto é o seguinte: o bem vai a leilão para satisfação do débito. Se esse bem for a leilão, ele é óbvio, ele vai ser avaliado pelo valor de mercado ou pelo valor da arrematação. No caso do precatório, como o precatório hoje ele é uma moeda, ele se equipara a dinheiro, a espécie, o que acontece? Ele não é remetido a leilão. Ele, na verdade, é convertido em renda para pagamento do débito. É como se fosse um depósito judicial. Então, ou seja, o precatório, como o próprio governo e muitas vezes defende, ele é uma moeda da fazenda do Estado, por exemplo. Na qualidade de uma moeda da fazenda do Estado, ele tem justamente todas as características de dinheiro, de espécie. Então, ele se equipara a um depósito judicial para a garantia de uma execução fiscal. Porque uma das possibilidades que eu tenho para garantir a execução é dinheiro. E é hoje onde a fazenda pública, seja ela estadual, municipal ou federal, mais se apega. É o que ela mais quer, ou é a sua penhora do seu faturamento, ou a penhora da sua conta bancária. Então, já que o precatório se equipara a dinheiro, ele também se encontra no primeiro degrau da gradação legal com relação à penhora ou à oferta em garantia. Então, nesse sentido, a gente acaba trabalhando com o precatório, tendo no precatório esse tipo de garantia, para a gente poder utilizá-lo como uma maneira de pagamento. Porque ao final do processo, ele sendo convertido em renda e ele sofrendo a mesma variação que os demais, que o débito ao qual ele está garantindo, ele dificilmente vai ser inferior ao débito que foi atualizado. Ao contrário do fato de você entregar qualquer tipo de patrimônio seu, né, que com certeza, na hora do momento de uma avaliação, do final do processo, o que eles vão avaliar? Que o teu patrimônio, na realidade, ele teve uma depreciação, enquanto a sua dívida teve uma valoração maravilhosa.
Então, o precatório ele passa a ser também uma vantagem em relação a essa questão da proteção patrimonial. E hoje, embora a gente ainda não tenha, até porque, como eu estava dizendo, no Brasil tudo é muito demorado, né? Então, nós temos aí uma estimativa média, segundo as estatísticas dos próprios tribunais, de que uma discussão dessa pode demorar 12 anos. Eu, particularmente, tenho 18 anos de atuação na área jurídica. Desses 18 anos, eu tenho processo no escritório que eu herdei. Eu estou trabalhando no processo há 20... Aliás, eu não, né? Mas o processo já tem 27 anos. E até hoje ele não terminou. E eu estimo que ele tenha pelo menos mais uns 6 ou 7 anos de vida. E é uma execução fiscal. Então, o que acontece? Independente da estimativa de 8 anos, ele pode durar muito mais. Então, o empresário, quando ele vai fazer a opção pelo uso do precatório, ele tem que fazer o quê? Ele tem que analisar exatamente o precatório não como, olha, uma moeda de pagamento, não como uma moeda de quitação imediata, mas como um planejamento que vai trazer para ele uma liquidação do seu débito a longo prazo. Aí, voltando, o empresário vai falar assim, pô, mas eu tenho uma solução a longo prazo, mas eu preciso de uma solução imediata. A grande vantagem disso é que o reflexo dos usos do precatório são imediatos. Por quê? Porque a partir do momento que eu ofereci o precatório, eu instaurei um processo administrativo. Aí entra no que nós estávamos falando hoje de manhã também. Nós temos que usar as medidas legais válidas para manter o empresário numa situação de irregularidade. Então, o que acontece? A partir do momento que eu instaurei um processo administrativo, eu vou automaticamente fazer uso do artigo 151 do Código Tributário, onde ele prevê que, que o recurso ou defesas administrativas suspendem a exigibilidade do crédito. Automaticamente, eu tenho o benefício da certidão positiva com efeito negativa. E essa certidão, ela tem a sua validade, ou pelo menos eu posso renovar a minha certidão, porque essa condição suspensiva ela vai se perdurar até o final do processo administrativo. Daí a minha necessidade de, quando eu ingresso com um recurso que a Fazenda não reconhece, eu precisar entrar com mandado de segurança para fazer valer o seu efeito suspensivo. E isso também já vem sendo pacificado no Tribunal de Justiça aqui. E em vários outros estados também, como principalmente surgiu a tese no Rio Grande do Sul também, e de lá começou a se estender para todo o país. Aí o que acontece? Bom, nesse sentido, até o final do processo administrativo, eu passo a ter o benefício da expedição da certidão. Finalizado o processo administrativo, o que vai acontecer? Automaticamente, meu débito vai ser inscrito em dívida e eu vou sofrer uma execução fiscal. Quando eu sofro uma execução fiscal e eu dou um bem em garantia, eu tenho o benefício de um outro artigo do Código Tributário, que é o artigo 206, que diz o seguinte, que todo débito que, estando garantido numa discussão judicial, ele me dá o direito à certidão positiva com efeito de negativa. Então, se esse processo judicial durar mais 8 anos, 9, 10, ou 15, ou 20, durante todo esse período, o empresário vai estar 100% resguardado com o uso da certidão. Vale dizer que a certidão positiva com efeito de negativa. Segundo a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, hoje no Brasil, menos de 1,5% tem certidão negativa ou negativa. Menos de 1,5% das empresas. Então é um número muito pequeno. Agora, 78%, bom, quase 79% das empresas possuem certidão. Só que a grande maioria delas é a certidão positiva com efeito de negativa. Isso significa o quê? A certidão positiva com efeito de negativa, ela tem basicamente a mesma finalidade, a mesma função do que a certidão negativa. Então, nós vamos apresentar para o empresário uma possibilidade dele estar se mantendo dentro de uma situação de irregularidade, dele criar um planejamento tributário que possa trazer para ele um autofinanciamento, seja para capital de giro, seja para aquisição de máquinas, para aumento do parque industrial. Até nesse caso é interessante citar, nós tivemos uma empresa em São Paulo que ela estava ampliando o seu parque industrial, ela trabalha no setor de eletroeletrônicos, e
Na época ela fabricava DVDs, CDs automotivos, som automotivo. E ela estava montando uma fábrica onde ela ia começar a trabalhar com notebooks e TVs de plasma, né, na época. E celular. Bom, aí o que aconteceu? E eles estavam buscando uma empresa até chinesa, coreana? Chinesa. E eles estavam buscando um investidor chinês até na época, e estava difícil a negociação entre o acerto da participação desse investidor. Quando nós apresentamos o trabalho do precatório para eles, há uns 6 ou 7 anos atrás, 2008? Então, há 4 anos atrás, 4, 5, né? 2008, o que aconteceu? Eles viram na possibilidade do uso e do trabalho do precatório um autofinanciamento e não usar mais a estratégia do investidor. Então, o que acabou acontecendo? Eles acabaram usando o precatório. Hoje, eles já têm o valor do precatório provisionado e eles construíram uma nova fábrica onde eles estão colocando lá 5.000 funcionários? 4.000 funcionários. Então, ou seja, tudo isso graças ao trabalho ou ao uso do precatório. Então, o precatório, como eu estava falando, ele serve para manter a empresa numa situação de irregularidade, serve para um autofinanciamento, um planejamento financeiro calcado em questões tributárias, mas ele não, a meu ver, ao contrário do que muitos escritórios oferecem, ele não é uma moeda de quitação imediata. Ele é uma moeda, sim, de quitação a longo prazo. Então, a forma como nós trabalhamos hoje com o precatório é justamente seguindo essa linha. O precatório ele é uma boa alternativa para ser utilizado. Ele é uma forma legal. Nós temos hoje diversas decisões nesse sentido. No material que vocês estão recebendo no CD, vocês vão estar recebendo aí uma explicação bem mais detalhada com relação ao precatório, com relação à origem, com relação aos quesitos de validade e a forma do que ele pode ser, se ele é alimentar ou não alimentar, o que isso significa perante a legislação atual. E tudo isso vai servir como base para conhecer um pouquinho mais sobre o uso do precatório. Mas é como eu falei, aí respondendo uma pergunta que o Gino fez hoje de manhã, né? Qual é a diferença do trabalho da Avante para os outros escritórios? A diferença é a seguinte, como eu também deixei claro, nós trabalhamos dentro de uma total transparência com o empresário. O precatório, na minha concepção, ele é uma alternativa válida e 100% viável, principalmente pelo ponto de vista financeiro. Porém, ele deve ser usado, ou ele cabe melhor, nas empresas que são um pouco mais ousadas. Empresas que são 100% conservadoras, por mais que você apresente argumentos legais válidos, eles podem alegar o seguinte: olha, mas a legislação não é clara ou a Fazenda do Estado não aceita o uso do precatório. Isso é uma verdade. Então nós só vamos ter uma decisão definitiva no momento em que esse precatório for levado à discussão no Poder Judiciário e a hora que esse processo conseguir um trânsito em julgado. E como eu falei para vocês, segundo a estimativa do STF, isso pode demorar em média 10 anos. Só que qual é a vantagem? O empresário já está com o benefício já. E se ele fizer o trabalho de casa dele, ele também vai estar com uma garantia financeira. Isso não sou eu que faço, tá? Isso aí é o pessoal da contabilidade, do departamento financeiro, eles analisam caso a caso, avaliam a empresa, quanto a empresa paga de tributos federais por mês, né? Não, desculpa, de tributos estaduais, paga de CMS, vai avaliar o custo do precatório, nós vamos fazer uma proposta, e dentro dessa proposta eles vão elaborar uma planilha mostrando, olha, qual é a tua taxa de retorno, qual é a sua rentabilidade dentro do teu negócio. Porque nós tivemos uma empresa que nós avaliamos, em 1 ano e meio, ele conseguiria fazer o provisionamento para pagamento daquilo que ele estava deixando de pagar. Por quê? Porque a taxa de retorno dele era muito grande.
Então, esse é um trabalho que a gente também vai fazer no momento que nós formos apresentar uma proposta para o empresário. Só que a gente deixa isso muito claro. Nós vamos trabalhar com planejamento tributário para pagar o seu ICMS ao final de um período. Esse período ele pode ser de 5, de 10, de 20 anos. Tá? Mas durante esse período a nossa responsabilidade é manter o empresário numa situação de regularidade. Essa é a principal busca, a principal meta daquilo que nós vamos estar trabalhando.